que fazer iniciação científica? Tu sabe quais benefícios que essa baita experiência pode trazer? Se não sabe, não tem problema, fica comigo até o final que a gente vai te responder. Beleza? Fechou? Boa noite, pessoal. Eu tô aqui mais uma vez representando o Diretório Acadêmico Leopoldo Cortes, mais conhecido mundialmente como DAUC. E dessa vez para desmistificar esse negócio aí da iniciação científica. Sendo assim, vão entrando, vão aquecendo, vão fazendo aquele chimarrão. Meu já tá pronto, né? Certamente. Que eu vou chamando a Amanda enquanto isso. Professora Amanda. E aí, prof, consegue me escutar? Tudo bem? Oi? Sim, consigo. Só não tô me enxergando. Tá bom. Deixa eu ver. Tá meio Deixa eu escuro ver a aqui tela, parece. Tá aparecendo meu violão? Tá lá. Isso aí é a prioridade, né? Tem que aparecer. Acho que se Igual tu o se recostar na anfitrião, cadeira, hein? aparece. Eu não tô conseguindo me ver pelo celular, eu não sei, mas aí eu tô com o computador lá atrás, daí eu consigo ver as perguntas e as coisas lá atrás, mas enfim. Se tu sentar ereta na cadeira, dá pra te ver certinho. Aí Assim tá bom? Tá legal. Tá bonito, tá bonito. Pegou o gato agora aqui aí. Tá bom, então, vamos dar início à live. Primeiramente, meu nome é Bruno Paulo Scheffer. Eu sou aluno aqui da Agronomia da URGS e sou integrante do Diretório Acadêmico Leopoldo Cortes, o DAUC, que é o Diretório Acadêmico dos Estudantes de Agronomia. E durante a próxima hora, eu, juntamente com 2 convidados, estaremos aqui sanando as principais dúvidas sobre iniciação científica, justamente porque muitos alunos da graduação, e às vezes até do ensino médio, têm essa vontade de iniciar a iniciação científica, essa curiosidade, mas por não saber por onde começar, por falta de informações, não vão atrás, perdendo essa baita oportunidade de experiência e aprendizado. Sendo assim, nós do DAUC trouxemos os principais tópicos sobre iniciação científica para ajudar essas pessoas. Bom, o bate-papo funcionará da mesma forma que as últimas lives, que aliás foram sobre intercâmbios e pós-graduação. E se tu não viu, se tu tem interesse no assunto, dá uma olhadinha lá no Insta do DAUC que tu vai achar. Serão 26 minutos para cada convidado responder algumas perguntas minhas e mais 8 minutos, aliás, os 8 minutos finais, não 8 minutos a mais, serão para perguntas que vocês levantarem durante a live, que o público possa levantar. Sendo assim, então, o nosso primeiro bate-papo será com a gente finíssima Amanda Poça de Martins, engenheira agrônoma, mestre e doutora em ciência do solo, professora do Departamento de Solos da URGS, com atuação nos cursos de graduação em agronomia e zootecnia no programa de pós-graduação em ciência do solo, atualmente coordenadora da comissão de pesquisa da Faculdade de Agronomia da URGS e vice-diretora do Núcleo Regional da Sociedade Brasileira Regional Sul da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, E é uma das líderes do IRGEB, que é o Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Biogeoquímica Ambiental, com pesquisa nas áreas de Química, Fertilidade e Conservação do Solo. Além disso, na graduação, atuou 4 anos como IC. IC, que é como a galera da iniciação científica chama uns aos outros, quem faz iniciação científica. Ou, no caso da Amanda, Pimpolho, né, Amanda? É verdade. Meus pimpolhos. Bom, sem mais enrolação, então, vamos pro que interessa. Pode ser, Amanda? Vamos lá. E aí, quer que eu comece contextualizando? Tem pergunta? Como é que vamos fazer? Eu tenho um dos tópicos aqui. Conceitualmente, o que tu entende sobre iniciação científica? Será que tu poderia me desmistificar esse negócio aí? É excelente para a gente começar, porque eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu nem sabia que isso existia, né? E eu acho que é o caso, talvez, de muitos alunos ali da faculdade de agronomia, tanto o pessoal do curso de agronomia quanto de zootecnia, né? Mas a iniciação científica, como o próprio nome diz, é o aluno de graduação ser iniciado à ciência, né? Dentro do período de graduação. E ser iniciado à ciência e fazer parte
de uma instituição e de uma, vamos dizer assim, de um sistema que é responsável aí pela produção, 95% da produção científica do Brasil. Isso é uma das coisas que poucas pessoas sabem, né? Mas a universidade pública no Brasil, ela é responsável por 95% da geração de ciência. E a iniciação científica é um dos elos disso aí, muito importante, né? E onde começam a ser formados os futuros pesquisadores de renome, que depois vão virar, enfim, pesquisadores ou professores, enfim. Mas eu vejo que a iniciação científica ela tem um papel muito maior do que só isso, né? Hoje, a gente já fez eu até fui ver relembrar antes da gente começar a nossa live, a gente fez alguns eventos na agronomia quando eu estava na pós-graduação, mostrando justamente como a iniciação científica pode ajudar nesse desenvolvimento da autonomia do profissional que está em formação, né, do aluno de graduação, ele indo para o meio acadêmico ou não. Né? Porque hoje em dia, mesmo nas empresas, ou sendo consultor, tu precisa... É importante desenvolver essa autonomia e tu vai fazer coisas que tu também faz na iniciação científica, por exemplo, desenvolver ensaios a campo, fazer relatórios, olhar um gráfico, saber interpretar, além de toda a questão do trabalho em equipe, né? Então, tudo isso a iniciação científica ela proporciona ao aluno de graduação. Mas no cerne dela é isso aí, é ser iniciada a ciência. Ela foi criada no Brasil, na verdade, para diminuir o tempo de formação dos doutores, né? Porque isso lá na década de, sei lá, 70, 80, isso aí quem conta era o meu orientador, o professor Ivanor, que os doutores se formavam muito tarde, assim, quando tu formava um doutor, porque o pessoal ia para o exterior, a gente nem tinha essa pós-graduação com doutorado aqui. E ele voltava, tinha um alto investimento do governo, e ele voltava, ele já estava quase na idade de se aposentar. Né? Então, se formava doutores muito velhos, entre aspas. Assim. Então, a iniciação científica é uma forma de acelerar isso também. Isso na origem da formação dela, mas tem todos esses outros benefícios aí que eu digo, que eu comentei antes. Certamente. Amanda, resumidamente, como que foi e sobre o que foi a tua iniciação científica? Eu digo que eu sou uma pessoa de muita sorte, né? Eu não acredito muito no acaso, mas para mim parece que foi aquele negócio deixa a vida me levar que vai dar tudo certo. Porque a primeira bolsa que eu tive foi na área de fertilidade do solo. E lá eu entrei e nunca mais saí. Né? Hoje eu estou dando aula de fertilidade do solo. Então lá no início eu já comecei, eu tinha 17 anos, quando eu entrei no segundo semestre da faculdade. E eu já comecei a trabalhar com a integração lavoura-pecuária, que é o que eu estudo até hoje. Nossa. Então, foi sempre a mesma linha, assim, eu nunca imaginei isso também. Eu sempre pensei, não, vou conhecer diversas áreas, diversos setores, mas eu jamais imaginava solos. Mas foi onde me abriram as portas, né? Eu queria muito fitossanidade, ou melhoramento de plantas, meu pai sempre me influenciava. Mas foi nos solos que apareceu a oportunidade, gostei e tô aí até hoje, né? E fazendo um bom trabalho, né? Então, tu acha Obrigada. que a iniciação científica... Capaz. Tu acha que a iniciação científica, ela facilita essa entrada na pós-graduação? Com certeza. Não é que se tu não fez uma iniciação científica, tu não pode entrar numa pós-graduação, mas claro, facilita... eu digo, tipo, por estar ali muito. no ambiente cheio de mestrandos, doutorandos, né? Facilita porque, assim, tu entra na pós-graduação já sabendo o que tem que fazer, né? Mais ou menos isso, já sabendo as regras do jogo, né? E, inclusive, para mim, por exemplo, quando eu fiz o concurso para professora na URGS, 25% do meu currículo eu tinha conquistado na iniciação científica, né? E a gente sabe que para entrar na pós-graduação, o currículo também conta. Então, é uma forma de tu já ir também fazendo currículo. Auxilia tanto no processo de seleção, quanto depois no andamento da tua pesquisa na pós-graduação, com certeza. Tá certo. E para uma futura carreira fora da área da pesquisa, o que tu acha que a iniciação científica pode agregar para uma pessoa? É aquilo que eu falei no início, eu acho que é muito disso em primeiro lugar, a questão até de educação científica, né? Eu acho que a gente está, especialmente no Brasil agora, a gente está num período em que a ciência está sendo muito desvalorizada.
E essa iniciação à ciência te dá a oportunidade também de tu entender como a ciência é feita e valorizar quem produz ciência e não acreditar em papo de grupo de WhatsApp, né? E não acreditar em soluções mirabolantes. A gente sabe que tem todo um trabalho sério por trás de quem faz ciência séria. Então, só de tu saber isso, eu acho que isso já te diferencia como profissional. Tu saber buscar informação, né? A informação. Hoje em dia a gente tem muita informação. E um profissional, seja qual área ele for, a pessoa que sabe buscar a informação no lugar certo, por exemplo, ler um artigo científico, né? E compilar aquela informação para daqui a pouco aplicar para o teu cliente, né? Seja ele qual for, seja a área que tu estiver trabalhando, é um diferencial também. E isso também é algo que a iniciação científica proporciona. A própria treinamento em comunicação também, né? Porque, tu tem que fazer relatório, tu tem que apresentar salão de iniciação científica, então aquele trabalho todo que tu fez de um ano, tu tem que às vezes sumarizar, que nem vocês estão fazendo agora no salão de iniciação científica em 5 minutos. Quem é que consegue isso? E hoje em dia, nas empresas, principalmente empresa multinacional, é muito valorizado isso. Os caras te dão, passa aí tua ideia, tu tem 5 minutos. Não tem mais tempo do que isso, porque as pessoas estão sempre correndo. E tudo isso a iniciação científica treina, exatamente. Fazer uma boa apresentação, é uma série de... eu só vejo benefícios, assim, eu sou uma grande defensora da iniciação científica, seja qual for o teu caminho futuro. Eu acho que é uma grande oportunidade que a universidade dá. Temos uma pergunta aqui já, então. Um zootecnista pode ser cientista do solo? Pode, eu tenho inclusive alguns lá que estão em formação. Já tive, a Lauren Duarte, esqueci de perguntar. A Lauren que está perguntando, ela foi minha monitora em fertilidade do solo. Hoje ela é bolsista de iniciação científica em um grupo parceiro nosso, do IRGEB, né, no GPEP, e faz essa interface aí com a ciência do solo. E eu tenho também atualmente uma orientada da zootecnia, Tainá Bartman. Então eu não... Principalmente na minha área da fertilidade do solo, em que a gente lida com pecuária, com sistemas pastoris, o zootecnista tem um baita conhecimento nessa área e sabendo aliar os conhecimentos de ciência do solo, que está na grade curricular da zootecnia, com certeza. Amanda, agora fugindo um pouco dessa linha, qual que é a possibilidade que tu acha que tem de fazer saídas ao exterior durante a bolsa de iniciação científica? Tu acha que isso abre mais portas para um aluno? Não existe, assim, pelo menos atualmente que eu conheça, um programa institucional, né, algo oficial, por exemplo, da URGS, que fomente isso. Né? Os programas institucionais de iniciação científica, eles são para bolsas aqui no Brasil mesmo. Mas aí sempre tem a possibilidade de parceria do teu professor orientador, com um grupo no exterior. E tem também muitas universidades no exterior que abrem, né, para alunos, principalmente para ser assistente de laboratório, ter essa experiência. Até se a gente for ver a origem, por exemplo, da iniciação científica na França, ela tem justamente esse viés de tu ir fazer estágio no laboratório. Né? E eu lembro que até a gente recebeu alguns alunos franceses aqui que vieram por intermédio do professor Tales, que eles vieram bem nessa tipo, eles vieram fazer uma iniciação científica antes de uma pós-graduação no Brasil, né? Então, é possível tendo contato, mas não existe nada institucionalizado que leve a isso. Mas eu sou completamente a favor de, tendo oportunidade, sair também na iniciação científica para o exterior. Show. Prof, visto que eu, no começo da iniciação científica, eu muitas vezes, apesar de não ir misturar ácido clorídrico com sulfúrico, eu ia pro laboratório de chinelo e regata ainda. O que me rendeu um monte de puxão de orelha ali naquele início. E só depois que eu realmente fui entender... Inclusive meu, né? O que me rendeu um monte de xingão e só depois que eu fui entender realmente qual que é a seriedade do ambiente de laboratório, né? Então, levando em consideração que tem um monte de Bruno por aí, será que tu poderia me dizer o porquê da necessidade de usar essas vestimentas e todo esse cuidado no ambiente de laboratório?
tem a questão da seriedade que tu comentou, mas eu até acho que isso é algo que a gente pode, sei lá, desconstruir, né? Roupa é só um negócio que a gente bota aí por cima do nosso corpo, acho que... Mas tem isso, e muita gente leva isso bem ao pé da letra, assim, digamos. Eu, particularmente, não me importo muito com isso, mas no laboratório é principalmente a questão da segurança. Porque, como tu falou, é ácido clorídrico, é ácido sulfúrico, e tu tá exposto ali, né, com os pés de fora, enfim, tem toda essa questão aí. Então, a roupa já é uma proteção a mais, não é à toa. Além disso, tem que usar o jaleco, né? Então, é muito mais visando essa própria proteção mesmo do aluno em laboratório. Tá certo. Muito importante isso, né? Que tipos de bolsa que existem? Qual que é a diferença entre elas, Amanda? Olha, falando em iniciação científica, o que tem de diferença são as cotas, são o agente financiador, né? A gente tem o CNPq, que é o órgão brasileiro de Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que eu acho que é o que mais distribui bolsas de iniciação científica no Brasil. E a gente tem os órgãos estaduais, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem a FAPERGS, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. E ainda tem os programas da própria URGS. Então, dentro da URGS ali, as cotas de iniciação científica que vem pela instituição, que é os programas institucionais que a gente chama, pode ter esses 3 financiadores, a própria URGS direto, o CNPq e a FAPERGS. Mas, assim, não é o aluno que tem que ir atrás da bolsa, né? Isso e muitas vezes não é nem uma relação direta do pesquisador com o órgão de fomento. Esses programas, eles são todos intermediados pela instituição, no caso a URGS. E aí tem uma competição interna entre os professores, contra currículo, contra o plano de atividades. E aí, tendo a cota aprovada, esse professor pode destinar essa bolsa de iniciação científica ao seu aluno orientado. Então, é mais ou menos assim que funciona o trâmite. Algumas instituições fora dessas aí que eu falei também tem, por exemplo, a gente tem casos ali no nosso grupo de pesquisa da Fundação AgriSUS, que é uma instituição privada de fomento à pesquisa, e que também tem a possibilidade de pedir bolsas de iniciação científica. Mas é uma das raras, assim. E aí, claro, parcerias com empresas, interações acadêmicas com empresas privadas, muitas vezes a gente também pede bolsas para alunos, seja de pós-graduação quanto de graduação. Então é mais ou menos esse universo aí que a gente tem. Uhum. Mas geralmente não é algo que parte do bolsista, do aluno, de vocês, né? É sempre via um professor que vai pedir essa cota. Um professor orientador. E, normalmente, quais que são as principais exigências dessas bolsas por bolsista em iniciação científica? Depende muito do professor, né? A gente não tem porque assim, o professor concorre lá nos editais, aí sim tem os critérios de julgamento. E aqui na URGS, depois que ele é aprovada essa cota, não tem muito, assim, um critério de seleção, né? Tu tem que sempre se incentiva que torne isso público, né? Para mais gente poder concorrer. Até a Propesc abriu agora agora não, faz um tempo já, um mural de bolsas e tal. Mas muitas vezes acontece de já ter, por exemplo, bolsista de iniciação científica voluntária, que isso também é uma possibilidade, conta para currículo igual, só não vai ter a remuneração da bolsa, que é R$400 por mês, no geral, que está, entre aspas, na fila, né, esperando por uma cota de bolsa. Então é muito comum o orientador às vezes não abrir um processo seletivo quando ganha uma cota, porque já tem esses bolsistas voluntários na fila, né, esperando uma cota de bolsa. Daí, esses bolsistas voluntários, eles têm as mesmas exigências que um bolsista que é remunerado? Isso tudo tu pode alterar no... Tem aquela do bolsista voluntário, né? A gente é acostumado a falar, né? Mas não é bolsista na prática, né? Pelo plano de atividades e pelo termo de responsabilidade do orientador e bolsista de iniciação científica voluntário assinam, sim, né? A mesma exigência. Tu tá assinando lá, daí tem a carga horária, 20 horas semanais, pode mudar para menos. Quando tu ganha bolsa é 20 horas semanais.
No voluntário pode ser 10, 5, isso aí tu pode decidir, mas tem lá todo um termo de responsabilidade para ser assinado. Tá, e vale a pena ser bolsista em iniciação científica voluntário? Porque eu fui voluntário e talvez para os olhos de outras pessoas pode parecer que não vale a pena, porque quem é que vai querer trabalhar de graça para os outros, né? Pensando assim, sem ganhar nada. Então, o que tu acha disso? Tu acha que realmente não vale a pena? Eu acho que vale muito a pena, né? E se é uma área assim, que tem interesse, muitas vezes é o jeito que tem para entrar no grupo de pesquisa, né? Tem muitos grupos de pesquisa, entre aspas, concorrido, vamos dizer assim, que é muito difícil tu já entrar com uma bolsa remunerada. Porque tem essa que eu chamei de fila, né? E como eu disse, a iniciação científica é um período de vários aprendizados. E mesmo que ele seja de forma voluntária, é uma maneira também de tu estar vendo mais sentido naquele conhecimento que tu tá tendo em sala de aula, só a teoria, vendo um pouco da prática, conviver com engenheiros agrônomos, com zootecnistas, com engenheiros florestais, que vão ser o pessoal da pós-graduação, né? Então, começar a ter esse convívio com pessoas que já estão formadas. Eu lembro que às vezes eu ia para o laboratório trabalhar e no outro dia tinha prova. E eu pensava, mas esses caras que eu vou trabalhar junto aqui, da pós-graduação, são tudo engenheiro agrônomo, eles têm que saber de fitopatologia. E eu dizia, mãe, eu tenho prova de fitopatologia, vai cair isso aqui, o que você sabe? Eu trabalhava e ia conversando sobre isso. Então, até isso, essa troca também é importante, né? Eu acho que sempre tem a ganhar, mesmo na voluntária. Tá certo. Prof, agora, na minha entrevista para ganhar uma bolsa em iniciação científica ali no laboratório de solos, eu lembro que tu estava presente, o Thales também estava presente, e o Thales me fez uma pergunta que na hora me caiu os butiá, né? Ele perguntou o que era SMP, que na hora me deu branco, eu fiquei muito nervoso, e só depois que eu fui lembrar que era aqueles caras lá, o Schumacher, o McLean e o Pratt, né? Que é uma solução muito utilizada para indicar a necessidade de calagem em solos. Nesse sentido, eu gostaria de saber de ti como se destacar num processo de iniciação científica e se é necessário saber essas coisas mais técnicas, como o que é SMP, ou apenas a diligência de uma pessoa já basta. Que isso aí, por exemplo, essa aí é uma pergunta meio... Tá, vamos ver que esse guri sabe aí, né? Vamos ver, vamos soltar o que é SMP, o que é MELIS, o que é, né? Já vi uma análise de solo. É meio que para ver assim, se a pessoa tem uma noção da área. Mas, obviamente, não é uma pergunta dessas do que é SMP que vai definir, né, se uma pessoa vai ser selecionada ou não. Eu acho que tem outros aspectos. Eu errei e virei bolsista. Viu? Mas é até a capacidade, às vezes, da pessoa numa situação assim, porque é a gente tentar analisar essas coisas mais, como é que eu vou te dizer, mais... me fugiu a palavra que eu poderia usar, mas mais subjetivas. Aqueles, né? Soft skills lá, é isso? Tu tá fazendo uma pergunta que é difícil até para pessoas. Talvez um engenheiro agrônomo não sabe o que é o SMP. O meu objetivo aqui não é facilitar, tu sabe, né? Não, mas o que eu tô dizendo assim, exato, como é que eu vou te dizer? É fazer uma pergunta que tu já nem espera que a pessoa saiba, mas para ver como é que ela vai lidar com essa situação de pressão, né? Com essa situação de não saber algo e ter que responder. Ela vai ter humildade de dizer que não sabe, ela vai tentar, ela vai mentir, né? Como que ela vai agir com isso? Também mais esse... Mas, claro, eu não tenho experiência nenhuma em seleção de pessoas, é uma coisa que a gente meio que vai aprendendo, assim, com o passar do tempo. Claro. Mas eu sempre digo assim, tem que ser tu mesmo, né? Num processo de seleção, porque daí tu vai achar o teu lugar, onde tu te encaixa melhor. Porque se não for para ser pra ti, não vai ser, tu não tem que se frustrar com isso, né? Tem que ser tu mesmo. E aí tu vai achar o melhor caminho para ti, o melhor lugar. Amanda, qual que são, assim, será que tu pode me dar exemplos de perguntas que normalmente são feitas numa entrevista? Eu nem sei, porque eu nem sei o que eu perguntava para você, não me lembro. Era tanta gente. Mas muito tem uma pergunta que sempre vem, né? Que é o horário disponível, o tempo livre. Isso sempre vem, porque isso é disponibilidade para trabalhar final de semana,
depois do expediente, depois da aula, digamos assim. Essas coisas são importantes, porque, principalmente na agronomia e na zootecnia, né, a grade de horário das disciplinas é difícil tu ter muito tempo livre durante a semana. Essas 20 horas semanais, elas viram meio que... Às vezes tu cumpre sei lá, 40 horas no final de semana que tu vai a campo, sabe? É uma coisa meio... Na agronomia tem não é ir lá e bater ponto nas 20 horas semanais. Uhum. Mas é conseguir acompanhar o trabalho, né? Então, isso é uma das coisas que me veio agora que eu lembro. Realmente, isso a gente sempre pergunta. Disponibilidade para viajar, para ir a campo, para trabalhar detalhezinha, essas coisas assim. E se tem algum turno livre na semana, enfim. Uhum. Viu, Aline Tibel, só para dizer que a gente vai responder a tua pergunta na próxima parte da live. E eu não sei se tem mais alguma pergunta aqui, mas eu tenho uma contribuição, Amanda. Eu lembro que na minha entrevista, tem mais uma pergunta, mas agora eu vou falar. Na minha entrevista, eu lembro que vocês perguntaram, não lembro se foi naquele questionário ou se foi na entrevista em si, mas vocês perguntaram, tipo, numa situação hipotética, as tuas coisas ficaram dentro do laboratório, alguém foi lá e trancou o laboratório, o que tu faria nessa situação? Tipo, tu se desesperaria, tu mandaria uma mensagem para alguém? Eu lembro que vocês perguntaram isso. E aqui tem uma pergunta do João Oliveira. Ele perguntou: desafios de fazer um mestrado fora da universidade de formação. Fica mais difícil o progresso de ingresso? Eu acho que depende muito da universidade, porque a gente não tem muito padrão na seleção dos programas de pós-graduação. Então, por exemplo, se eu for falar aqui da URGS, né? A nossa linha curricular de solos, especialmente na agronomia, ela é uma das mais completas assim, do curso de agronomia. Então, o aluno que estudar pelas próprias aulas da disciplina tende a ir muito bem numa prova de seleção, seja de mestrado ou de doutorado, né? Então, aqui até tem isso, coisa que não acontece às vezes em outras universidades, porque a linha curricular de solos é mais reduzida, mas eu não vejo como necessariamente ser mais difícil. Eu acho que o que pode ser mais difícil é o processo de adaptação, né? Porque tu vai estar indo para uma outra universidade, para um outro local, daqui a pouco vai ficar longe dos amigos e da família, enfim, eu acho que essas são as principais dificuldades, mas não necessariamente na seleção, no ingresso. Vai depender muito e não tem, em geral, assim, não é fácil ou difícil, depende muito. Prof, agora eu vou te dar uma missão impossível aqui. 1 minuto para falar qual que é a importância que tu acha da pesquisa ser feita em grupos e como que é essa dinâmica, assim, de estar nesse ambiente cheio de mestrandos, doutorandos e professores. Bom, a importância do grupo vai desde saber trabalhar em equipe quanto a ser mais eficiente. Ninguém faz nada sozinho, né? Em qualquer que seja a área, hoje em dia. E qual que era a segunda parte, Bruno? Já me deu um branco. Qual que é a importância de estar num ambiente ali cheio de mestrandos, doutorandos, professores? É a troca, é aquilo que eu comentei, né? De tu tá convivendo com pessoas que já têm a profissão, já têm a formação do que tu tá na trilha ainda para ter, né? E é uma troca que pode ser diária, porque os alunos, por exemplo, de pós-graduação, às vezes é mais difícil de encontrar com o orientador, né? O professor está sempre atucanado, fazendo uma coisa diferente. Às vezes tem a distância física mesmo, por exemplo, o meu laboratório fica ali no PG, o laboratório que eu sou responsável, que meus alunos ficam, e a minha sala lá no outro prédio, departamento de solos. Então, esse convívio diário ali com alguém que tem mais experiência que tu, que pode te auxiliar, como eu falei mesmo, nos desafios que se tem nas aulas, nas disciplinas de graduação, não só ligado à iniciação científica, eu acho, como eu já disse, né, extremamente importante. Bom, desculpa te cortar, Amanda. Nosso tempo aqui está estourando, então... Eu imaginei ouvir ela, né? Eu gostaria de agradecer a tua presença, então. Muito obrigado por aceitar compartilhar suas experiências conosco, por fazer essa parceria com o Dalk.
Eu que agradeço de novo aí a oportunidade e quem tiver dúvidas, né, quiser entrar em contato comigo, tá ali meu Instagram, só mandar lá um direct que a gente ajuda dentro do possível. Tá certo. Tchau, tchau. Valeu, Amanda. Agora eu vou chamar o Ismael França. Só um minutinho aqui. Aí. Enquanto isso, eu vou deixar um recado aqui. Se tu chegou depois do início da live, fique sabendo que a live fica gravada, então depois tu pode ver desde o início, ok? E aí, Ismael, tudo bem? Consegue me escutar? E aí, Bruno, tudo certo? Consegue me ouvir direitinho? Certo. Escutando direitinho. Então tá, beleza. Beleza. Muito bem, o próximo sortudo a ser incomodado com minhas perguntas é o Ismael França. Natural de Rio do Sul, Santa Catarina, onde cursou o ensino médio técnico em agropecuária pelo Instituto Federal Catarinense Campus Rio do Sul, sendo que desde o início fez iniciação científica trabalhando com avicultura, atualmente é formando da agronomia da URGS, sendo que desde a segunda semana do curso fez iniciação científica, atuando por 4 anos no aviário do departamento de zootecnia, e nesse último ano é iniciado científico, ou faz iniciação científica, vinculado ao setor de suínos da Faculdade Veterinária. Além disso, participou de vários eventos científicos, tanto nacionais como internacionais, sendo 2 vezes destaque do SIC e vencedor do Prêmio de Pesquisa Aplicada da Associação Brasileira de Proteína Animal. Que tal? Sem mais delongas, então, vamos dar início ao bate-papo. Pode ser, Ismael? Vamos lá, Bruno. Primeiramente, quero agradecer o convite no nome da tua pessoa e do diretório. Dizer para mim que é uma honra estar aqui hoje dividindo essa conversa com a professora Amanda, que foi minha professora de fertilidade já no curso de agronomia e que eu sei aí que tem uma trajetória desde a iniciação científica até tornar a professora do nosso curso. Tá certo. Ismael, curto e grosso, então. Por que fazer iniciação científica? Cara, eu acho que essa é uma pergunta que vários alunos se fazem, né? Eu vi a pergunta aqui antes da Aline, se era possível fazer já mais depois da metade do curso, e acho que quando a gente é bicho, a gente é calor na faculdade, a gente tem bastante, se pergunta, a professora Amanda comentou, às vezes a gente nem sabe por que fazer, né? Eu tinha isso mais claro para mim, porque como tu comentou, eu fiz iniciação científica já no curso técnico, né? Mas eu acho que a iniciação científica ela tem um papel muito importante na nossa formação, que vai além da formação acadêmica. Se a gente olhar o nosso curso hoje, nós fizemos umas quase 4.200 horas de aula, eu acho, umas 80 e poucas disciplinas, e basicamente todo mundo faz isso, né? Então a gente não tem nenhuma diferenciação na faculdade fazendo as disciplinas. Se a gente for olhar, se a gente fizer 4 anos de iniciação científica dentro da nossa carreira de 5 anos na agronomia na URGS, e se a gente considerar aí uma conta de padeiro, né, 20 horas semanais no nosso termo de bolsa, multiplicar pelas semanas do ano, nós vamos fazer umas 4.200 horas de iniciação científica. Então a gente vai fazer uma segunda graduação focada em coisas que a gente se dedicou a estudar, né? Eu acho que complementar a nossa formação acadêmica é o principal ponto da iniciação científica, que vai te dar a iniciação à ciência, os conceitos e tudo aquilo que a professora Amanda falou na primeira parte da live, né? E mesmo que a gente não queira seguir uma carreira científica, a gente tem uma formação pessoal, ética, profissional, de conhecimento, domínio de técnicas, estatística, hoje em dia que a gente tem discutindo tanto aí os valores de P, né? Eu acho que tudo isso está agregado na formação da iniciação científica, independente da área que a gente vai seguir dentro da nossa carreira. Muito bem, achei bem interessante essa tua colocação de segunda graduação. Agora, assim, levando em consideração que é possível que alguém aqui esteja no ensino médio, talvez até um IFC, instituição pela qual eu e tu passamos, né? Como que tu avalia essa tua passada da iniciação científica já no ensino médio? Tu acha que valeu a pena? Tu indica outras pessoas fazerem o mesmo? Cara, eu acho que essa foi uma oportunidade muito importante, muito legal para mim, na verdade. Eu estava aqui olhando, tem algumas pessoas que estão assistindo que foram meus colegas nesse período. E quando eu cursei o técnico agropecuária, a gente tinha iniciação científica como uma disciplina obrigatória do ensino médio.
E essa é uma diferença, com pouquíssimas escolas que eu tenho conhecimento têm alguma estratégia assim antes da faculdade. E com certeza foi muito importante para a minha escolha de ter vindo cursar agronomia depois aqui na URGS. E é uma oportunidade que quem tiver ela à disposição, né, a gente sabe que não é tão normal assim, eu acho que deve abraçar e deve fazer parte, porque a gente se introduz a um universo novo, né, o universo da investigação, que por mais simples que possa ser, quando a gente está lá no ensino médio ainda, ele te apresenta todo um cenário diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, né? E essa experiência aí, desde o início do ensino técnico, já me deixava publicar, me possibilitou publicar em eventos científicos, e eu trouxe uma bagagem até hoje. Ano passado a gente ainda publicou resultados da época da ensino científica lá do curso técnico. Então eu acho que é uma experiência bem legal e deixa, quando tu inicia a graduação, mais seguro já em seguir, iniciar, e talvez, com certeza, isso foi o fato que na segunda semana de aula eu estava decidido, conhecia a universidade na primeira semana, e na segunda comecei a fazer iniciação científica voluntária lá com o professor Sérgio Vieira na zootecnia, porque já era uma área que eu sabia que eu queria seguir. Muito bem. Agora focando na faculdade. Eu, por exemplo, já ouvi de várias amigas minhas, inclusive, que até gostariam de ir atrás de fazer iniciação científica, mas às vezes por ter vergonha de dar as caras para um professor e perguntar, tu tem bolsa e tal, às vezes não vão atrás e perdem essa baita oportunidade, né? Então, eu queria saber de ti, como que tu fez para iniciar a tua iniciação científica? Como que é aquela fase inicial de ir atrás de um orientador, de um laboratório? Foi difícil? Cara, eu acho que talvez esse seja o pontapé inicial que atrapalha muita gente que tem um baita potencial para fazer a iniciação científica e não toma esse primeiro ato aí de procurar algum grupo, né? Como eu te falei, quando eu cheguei na universidade eu já tinha uma ideia daquilo que eu queria seguir, né? Mas eu acho que o que eu posso dizer para quem tem interesse em começar, o não a gente tem de largada, né? Se a gente não for atrás de nada, a gente já tem o não, a gente não vai fazer nada. Então, é tentar conhecer a universidade. Para quem entra o primeiro semestre é muito bom para isso. A gente faz a introdução à agronomia, por exemplo, que a gente tem contato com professores de todos os departamentos. Então, a gente começa a criar aquela noção, o tal lugar trabalha com isso, tal lugar trabalha com aquilo, eu acho que eu gosto mais de solos, eu acho que eu gosto mais de entomologia, gosto mais de produção animal. E, a partir desse momento, a gente tem o site da universidade com todos os setores, os laboratórios. A gente teve até organizando uns 2, 3 anos atrás, um material que reunia todos os laboratórios que a Faculdade de Agronomia tem e apresentava para os calouros, quando os calouros entravam, para a gente criar essa noção de onde está cada coisa, né? Porque a gente sabe que a agronomia é grande e às vezes a gente nem se acha quando a gente está recém chegando. E conversar, às vezes a gente não conversa indiretamente com o professor que é do grupo, a gente conversa com um colega nosso, um veterano, que já trabalha no laboratório, tem uma experiência, fica sabendo mais ou menos o que o grupo faz. Eu acho que isso é muito importante quando a gente vai pedir para entrar ou fazer uma entrevista, é ter uma ideia de, esse grupo trabalha com isso, eu sei que as atividades deles tem atividade no final de semana, ou não tem atividade no final de semana. Eu acho que conversar com os colegas antes de criar esse cenário, tanto os colegas da pós-graduação também, é muito importante para a gente tomar essa decisão. E tem que ter coragem de ir conversar, né? E eu acho que, como eu disse, eu sou amante da iniciação científica, eu acho que ela é realmente o que difere a gente desses 5, 6 anos de graduação que a gente vai ter aí na universidade. Concordo contigo. Ismael, agora pensa assim, eu tô sem bolsa e eu quero arrumar uma iniciação científica para mim. Que dicas que tu me dá, quais critérios que tu acha que são mais válidos na busca de um professor orientador? Cara, eu acho assim, primeiro que quando a gente vai entrar em iniciação científica, com raras exceções, como a professora Amanda falou antes, nós vamos conseguir uma bolsa remunerada de largada. Eu acho que a gente tem que entrar para se dedicar naquilo que a gente gosta, ou aquilo que a gente quer conhecer, né? A iniciação científica pode servir para a gente se apaixonar por uma área, ou pode servir para a gente decidir que aquela área é a área que eu não quero trabalhar, né? A gente pode ter a experiência contrária e essa experiência também é positiva, né? Porque vai servir para aquilo que, eu tenho interesse nisso. Então, quando a gente vai escolher, eu acho que nós temos um caminho aí de ter uma área de afinidade. Teu exemplo, eu gosto muito de solos, ou eu gosto muito da produção animal. Então, eu sempre segui a minha linha científica dentro da produção animal, porque é a área que eu tenho afinidade e quero seguir. E para quem está começando a agronomia e às vezes está meio perdido, por exemplo, eu não sei direto qual área que eu quero seguir,
a iniciação científica, para o começo da faculdade, na minha visão, ela pode servir para a gente dar um tour nas áreas da agronomia. Porque as disciplinas, no geral, elas são muito generalistas, né? E a iniciação científica deixa a gente conhecer mais ao fundo. A gente faz fertilidade, química do solo, é muito diferente do que fazer bolsa na fertilidade ou química do solo, porque a gente se extrapola para as coisas diferentes. Eu fiz muito tempo de bolsa em avicultura. Avicultura é uma disciplina só do curso de agronomia. Lá no final, eu ia ter que esperar até o final da faculdade para conhecer aquela área. Então, eu passei um tempo e aprendi e desenvolvi habilidades naquela área do conhecimento. Então, eu acho que a gente tem esses dois caminhos aí, que é a afinidade das áreas, ou para conhecer as áreas mesmo, vendo que a agronomia talvez seja a graduação mais diversa em áreas de formação que a gente tem aí na faculdade. Ainda nessa questão de escolher o professor orientador, como que eu fico sabendo da linha de pesquisa dele? Aliás, o que são linhas de pesquisa? Sim, as linhas de pesquisa, elas são as áreas dentro de cada macro área, né, que um professor pesquisador ou que seu grupo de pesquisa, porque às vezes a gente tem essas diferenciações na URGS. Nós temos grupos de pesquisa que normalmente são compostos por mais do que um professor orientador, professor pesquisador. Alguns grupos têm somente um professor e os grupos vão ter suas linhas temáticas de atuação. Então, dentro do próprio site da faculdade, como eu falei, a gente consegue já tirar o norte disso, desde as linhas da pós-graduação, que são basicamente quem norteiam as linhas de pesquisas, né? Visto que aqui na universidade a gente tem a pós-graduação como um eixo muito forte de pesquisa. Algumas outras instituições não têm programas de pós-graduação. A gente que vem dos institutos federais, por exemplo, o Instituto Federal, quando eu atuei, tinha curso superior, mas não tinha pós-graduação. Então, isso ficava mais misturado entre o ensino médio e a graduação por si só. E conhecendo o nome do professor orientador, a gente consegue acessar a plataforma do CNPq, a plataforma dos currículos Lattes, e lá dentro do currículo do professor a gente consegue ver os artigos que ele tem publicado recentemente e tem um eixo lá que são área de atuação. Então a gente consegue conhecer, esse cara tem publicado em nutrição de frango de corte, ou tem pesquisado nitrogênio em culturas de inverno, ou tem pesquisado agricultura de precisão. Lá a gente consegue ver, esse daqui é um tema que me interessa. E o currículo Lattes, além de ser uma ferramenta de a gente buscar para conhecer pesquisadores, tanto daqui, quanto se eu quiser fazer um intercâmbio institucional dentro do Brasil, ou até se eu quiser ir para fora, daí a gente tem outras ferramentas de currículo internacional, ele também é um item básico para quando a gente quer se candidatar para fazer iniciação científica. Né? Porque todo mundo que vai se submeter a um processo de bolsa precisa estar cadastrado no currículo Lattes. Então, a gente conhecer essa plataforma, criar o seu login lá, é super importante para a gente já estar preparado quando a gente vai receber aí bolsa de iniciação. Muito bem. Tá bom. Agora, eu tenho a vontade de fazer iniciação científica, já sei qual professor orientador eu quero, já sei a minha linha de pesquisa que eu gosto, que eu possivelmente vou gostar. Quais que tu acha que são os pré-requisitos fundamentais que eu tenho que ter para ser um bolsista de iniciação científica? Cara, aí a gente vai entrar quase naquela conversa clichê, né? Eu acho que primeiro é vontade, né? Se tu já sabe de tudo isso, tu já teve vontade de procurar. Né? Proatividade é sempre uma coisa importante, porque às vezes a gente vê... tem colegas de laboratório, às vezes o cara entrou, queria muito aquilo e aí se descansou. Então, proatividade é uma coisa importante porque tem que se manter ativo dentro do teu grupo de trabalho, né? Como a gente conversou antes, os grupos de trabalho de pesquisa na URGS, eles são basicamente formados pelos professores pesquisadores, pela pós-graduação, e os pós-docs, os doutorandos, os mestrandos, e pelos os alunos de iniciação científica, que vão exercer papéis diferentes dentro da hierarquia de cada grupo vai trabalhar da forma que achar melhor e que já vem trabalhando. Então, ter proatividade e ter vontade de trabalho é super importante. Sair da zona de conforto é super importante. Às vezes a gente entra no grupo, eu vou fazendo o mínimo aqui, vou cumprindo as minhas horas, vou lá só para lavar vidraria, que sempre tem vidraria para lavar, e eu vou ficando assim. E aí a tua participação acaba não sendo efetiva, né? Porque tu não tá ali para lavar vidraria. Para lavar vidraria, qualquer um poderia estar ali. Tu tá ali para te aprender ciência, para te ter uma participação efetiva. Então, nem que seja estudando, fazendo coisas e aproveitando o ambiente do grupo para fazer discussões, né? Como a professora Amanda falou antes, às vezes tu vai no grupo, tu nem vai falar daquele teu tema, mas tu tá ali interagindo com um monte de gente da pós-graduação que tem muita experiência para te agregar, alguns já trabalharam e tal, e tu faz essa troca no todo. E eu acho que
isso é uma coisa até que eu troquei de grupo no meio da graduação, e eu acho que sair da zona de conforto também diz isso. Quando a gente faz essa troca, às vezes a gente fica num grupo, a gente atuou bastante dentro dele, a gente conhece todas as etapas, e talvez seja na hora de a gente conhecer coisas novas, se desafiar de novo, né? E a graduação, ela é esse ambiente para isso, né? Embora a gente goste muito de uma área, a gente pode conhecer áreas novas e aproveitar para fazer esse tour aí pelas áreas da agronomia. Muito bem. Ismael, eu, assim como tu, iniciei a iniciação científica desde o início do curso, o que para mim foi uma ótima decisão de vida, assim eu considero. E eu queria saber de ti, como é que tu avalia essa tua entrada cedo na graduação? Provavelmente tu vai dizer que gostou, pelo que eu já vi até agora. Mas então, como que tu avalia então essa tua entrada cedo? Bem, é isso que tu disse, né? Eu avalio positivo porque eu já cheguei sabendo o que eu queria fazer, né? E passei um longo período atuando naquilo que eu comecei lá no meu 10º dia de graduação. E porque eu sou um fiel defensor que as atividades que a gente faz além das disciplinas do curso, independente do curso que a gente faça, é as atividades que vão nos dar a nossa formação. Porque no final das contas, depois dos 5 anos de curso, todo mundo é engenheiro agrônomo, né? Cada um com as suas especializações e expertises que desenvolveu ao longo do curso. E essas expertises de aula são as mesmas para todo mundo, independente do conceito que tu terminou a disciplina, todo mundo cumpriu a mesma carga horária. Então, eu acho que a recomendação é começar o quanto antes, para quem consegue conciliar o tempo. E para quem só faz a faculdade, a gente sabe que tem realidades, cada um tem uma realidade diferente. Alguns colegas trabalham, alguns colegas não fazem suas disciplinas, mas uma grande parte da agronomia cursa as disciplinas, né? O tempo não pode ser nunca uma bengala para a gente falar que a gente não pode fazer iniciação científica desde sempre. Eu fiz 10 semestres de iniciação científica, eu sempre estive vinculado a algum grupo. Trabalhei um pouco na extensão, no meio do caminho, mas sempre ligado aos laboratórios. E no mínimo 8 horas semanais livres a gente tem no nosso currículo. A gente descobrir onde é que elas estão, mas elas existem de segunda a sexta-feira, 8 horas, sempre, todos os semestres. Então, que geralmente é o tempo que a gente pede como mínimo lá dentro do laboratório, né? E claro que a gente sabe que diversas vezes a gente vai ter plantão de final de semana, viagens, excursões a campo para coletar amostra, madrugadas de plantão. Eu, que era da produção animal, cansei de fazer plantões aí de finais de semana inteiro, atuando, cuidando de bicho de noite. Então, cada laboratório vai ter as suas especificidades, mas isso que faz o todo, né? E que faz a gente enriquecer tanto nesse processo. Muito bem. Ismael, agora eu troquei de personagem aqui. Digamos que eu tô na metade do curso, ou talvez até mais além. Tu ainda acha que vale a pena eu fazer iniciação científica? Cara, eu acho que iniciação científica, assim, ó, até o mais tardar que tu tiver para entrar, por menor que seja o teu tempo de experiência, sempre vai valer a pena. Porque tu vai estar interagindo com uma interação, um grupo, um comitê, vamos chamar aí, um comitê de expertise, né? Tu vai ter pós-graduandos que vão estar atuando em áreas super específicas, que vão trocar experiência contigo. Tu vai ter colegas de graduação que vão estar mais tempo no grupo, vão ter várias experiências, vão ter colegas que já tiveram a campo trabalhando e vão ter experiências profissionais para te passar. E aí é desde esse momento de tomar um mate ali no começo do dia, antes de começar a trabalhar, tudo vai valer a pena, entendeu? Porque essas são experiências que a gente só consegue usufruir se a gente fizer parte do grupo de trabalho. E a gente sabe, churrascada do final de semana, confraternização do grupo, tudo isso é um momento de interação e vai valer a pena. Saudades das churrascadas de laboratório. Tempo, né? Logo elas vão voltar, né? Então, eu acho que a gente tem que estar atrelado a isso. Muito bem. Tem uma pergunta aqui da Andrelina Silva. Alguma dica para quem está começando agora na iniciação científica nesse período de pandemia? Esse período é assim, né? Todo mundo é inexperiente em períodos de pandemia. E acho que as coisas têm ficado bem diferentes pelo que a gente tem feito agora. E a gente tem feito trabalhos remotos e claro, se estudar e aprofundar mais no tema da tua área de iniciação científica, agora é o momento, né? Claro que eu acho que a gente não tem que defender que a gente vai ser super produtivo nesses períodos, porque é normal e novo para todo mundo. Mas esse é o momento da gente tirar várias coisas que estavam na gaveta paradas, de fazer relações com outros grupos, ou às vezes se aventurar em grupos de estudos que surgiram aí no meio da pandemia.
Então, é um período diferente e a gente tem que aproveitar ele da melhor forma, né? E agora eu li o comentário do Nelson aqui, e eu esqueci de falar isso antes. A rede de contatos que a gente faz durante o período de iniciação talvez seja um dos maiores legados que a gente tem para quem não quer seguir a área acadêmica. Porque a gente conhece muita gente, a gente participa de eventos, e eu acho que aí está o grande trunfo da iniciação, que é essa participação em eventos tanto científicos quanto eventos das áreas que a gente vai trabalhar. E a gente acaba conhecendo gente que se forma antes da gente, que vai para o mercado e fazem aí o nosso networking, que é tão importante para quando a gente estiver saindo da faculdade. É que nem uma frase que eu falei na outra live, professor Thales, o que importa é o QI, quem te indica. É, mais ou menos assim. Agora tem uma pergunta aqui do Fernando. Ismael, como que é a tua avaliação em relação ao mercado de trabalho? Ter feito uma iniciação científica é um diferencial? Cara, eu sou inexperiente para falar em mercado de trabalho, né? Porque eu ainda tô aqui na faculdade. Mas pelo que eu já vi, saindo para fazer estágio a campo e conversando com os colegas que já saíram, alguns colegas que saíram aqui direto da faculdade, que faziam parte dos nossos grupos que eu atuei, que eu conheço, e saíram ocupando os cargos super bons, comparado à média que a gente vê de colegas que só fazem a faculdade. Com certeza, essa é uma experiência, né? Porque a gente aprende várias habilidades diferentes, a gente aprende a gerenciar tempo, a gente aprende a resumir, como a professora Amanda falou, o desafio do SIC, a gente aprende a se comunicar melhor, a gente aprende a resolver problemas que não eram nossos e que caem no nosso colo e falam, resolve isso daqui e me entrega a resposta. Então, tudo isso faz treinamento para o mercado de trabalho e, com certeza, são diferenciais que quem não faz não vai ter, né? Então, isso acaba agregando muito para quem quer entrar no mercado de trabalho. Eu acho que vale a dica para quem está pensando em fazer. Como é que tu vai saber se vale a pena se tu nunca fez, sabe? Às vezes aquela pessoa, ela fica naquela, será que eu faço, será que eu faço, será que vale a pena? E sempre fica pedindo opinião pros outros e não faz. Então, como é que tu vai saber, tipo, se pra ti vale a pena, né? Ismael, como dar conta da faculdade e ainda cumprir as exigências de um bolsista em iniciação científica? Porque normalmente são 20 horas que tem que cumprir semanalmente, né? Como é que tu dá conta de tudo isso? Cara, a carga horária é uma coisa que varia bastante, né? Eu sempre brinco, tem a carga horária teórica e a carga horária prática. Vários laboratórios que nós temos na faculdade não cobram as 20 horas de bater cartão, vamos dizer assim. A gente sabe que não tem bater cartão, né? Mas não cobram as 20 horas tu presencial no laboratório. Eu acho que os grupos geralmente têm vários alunos de iniciação científica, a gente sempre vai se dividir. Eu sempre tive experiência na produção animal, e a produção animal tem a peculiaridade de que quando tem bicho, tem alguém, né? Independente do horário que seja Natal, se seja Páscoa, Dia das Mães. Então, a gente, às vezes, tem turno de 3 dias de trabalho. Então, se a gente somar aí, é 3 vezes 24 horas, né? Claro que a gente dorme, mas tu tá ali naquela função. Então, é mais difícil do que tu não fazer nada, né? Mas tu sempre vai conseguir compilar e conciliar essas coisas. E eu te falo com a experiência de alguém que faz 5 anos, agora vai ser 5 anos e meio, por causa desse semestre maluco, e sempre funcionou. E isso nunca afetou meu desempenho acadêmico, por incrível que pareça, porque a gente consegue conciliar as coisas e vai encaixando aí essas experiências, né? Eu acho que essa não pode ser, o tempo não pode ser uma desculpa, né? A não ser que a gente faça infinitas cadeiras além daquilo que está previsto. Mas a gente sempre vai conseguir conciliar elas. E claro que a gente vai sofrer em alguns momentos, né? Nem tudo é flores, mas é um sofrimento que vale a pena quando tu vê os resultados finais aí, quando tu ganha reconhecimento e quando tu ganha experiência e ganha network. São coisas difíceis de avaliar quantitativamente, quanto que valem realmente na formação, mas são muito importantes. É aquela coisa, né? Quem quer vai atrás e dá um jeito, não adianta, né? Sim. Ismael, tu quer falar alguma coisa? Não, pode falar. Tá, eu vou passar para a próxima pergunta, então. E se eu aderir a uma bolsa e não gostar, eu posso trocar? Cara, isso daí vai naquela linha lá do início, né? Se tu estiver dando aquele tour e descobrir que tu não gostou daquela área, tu pode trocar, né? Tu não é obrigado a ficar ali. Claro que a gente, quando entra numa bolsa de iniciação científica, seja ela voluntária ou seja ela remunerada, nós assinamos um termo de responsabilidade
E ali a gente tem, se nós olharmos o edital, como uma dúzia de coisas que a gente tem que cumprir e respeitar porque a gente está assinando. Então, o que acontece? Se eu quiser trocar, eu preciso conversar com o meu professor orientador, tenho que cumprir com as coisas que eu disse que eu ia fazer, os meus relatórios de bolsa ou as minhas prestações de conta, tenho que cumprir as atividades que me foram elencadas, né? E aí sim eu converso, eu quero sair a partir de agora, eu vou trocar de área. Então tu pode trocar, eu acho que é muito melhor do que tu ser infeliz em um lugar, né? Eu não gosto disso aqui, vou ficar. E claro que isso tudo é conversado e ajustado. Tá certo. Viu, a professora Thaís também foi tua professora, por acaso? Ela mandou um salve aqui, dois ex-alunos A professora Thaís foi professora também. Foi professora tua lá em Santa Rosa, né? Foi. Um abraço. Abraço, prof. Aproveitar e mandar um abraço para o professor Fernando Bortoloso, que mandou um joinha ali, que é o meu orientador agora também lá no setor. Ah, então eu vou mandar para minha mãe também. Ela mandou uns 30 joinhas aqui. Vixe. Cara, como a gente não quer que o Mark Zuckerberg corte a nossa live, a gente vai ter que encerrar por aqui. Sendo assim, muito obrigado imensamente pela tua presença aqui, Ismael, por fazer essa troca de experiências conosco, por poder compartilhar essas experiências com o pessoal, por fazer essa parceria com o Dalk. Muito obrigado pelo convite, Bruno. Parabenizar aí a ação de vocês de estar realizando as lives e convidar já o pessoal para a live de amanhã, né, que vai falar sobre o salão. Eu vi que tem colegas aqui que vão entrar, então vale a pena assistir porque é uma gurizada boa que vem amanhã também. Muito bem. Valeu, Ismael. Valeu, Bruno. Um abraço a todo mundo que assistiu a gente aí. Muito obrigado. Bom, estamos chegando ao fim de mais uma live, então, pessoal. Espero que nós tenhamos atingido o nosso objetivo. Sendo assim, eu gostaria de agradecer imensamente ao público que está aqui presente, o Dalk, gostaria de agradecer. E nos próximos stories eu colocarei algumas pesquisas de satisfação. Então, se tu gostou, se essa live te serviu de alguma forma, dê o teu feedback lá. Se não gostou, tá, comenta lá, mas, enfim. Pro Dalk saber se vale a pena continuar produzindo conteúdos como esse, essa saga de lives. E eu tenho uns comunicados aqui, tem um spoiler para a live de amanhã, que vai ter sobre dicas sobre como fazer uma boa apresentação, com o Alex Salsin e o Renan Becker, 2 alunos premiados aqui da Agro. E também tem um questionário do Dalk, que o Dalk começou a organizar a semana acadêmica da Agro, né? Então tem um questionário lá na descrição do perfil do Dalk, é só clicar o link lá. E outra coisa é que o Lauro, o integrante do Dalk também, ele fez um vídeo de como fazer um vídeo, uma apresentação, dicas sobre isso, que o Dalk vai divulgar assim, em seguida no nosso Instagram. Sendo assim, muito obrigado e até a próxima, galera.